Fala galera, belezinha? Depois de contar um pouco melhor a história do São Paulo Futebol Clube na Copa Libertadores, sendo um dos brasileiros com mais títulos continentais, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima, eu tô de volta com mais um vídeo meio que polêmico aqui no canal. Agora explicando tudo que originou a grande confusão na final do Campeonato Carioca, na final da Taça Guanabara lá no último final de semana. Mas antes de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta de 10 mil inscritos. Se inscrever também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sendo que por último, mas não menos importante, a nossa parceria com a Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo, coletivo, pra você meio que dar uma patrocinada aqui no canal. Olha, por muito pouco não estragaram quase que completamente a final da Taça Guanabara lá no Rio de Janeiro entre Vasco e Fluminense, que começou sem torcida, meio que num ritmo de treino e só foi ficar com cara de decisão mesmo lá pro segundo tempo. E tudo isso por conta de picuinha de dirigente que não tá nem aí pro espetáculo. Muito menos pro torcedor, que é quem sempre se ferra mais, né? Mas quem é que tá certo? O Cruz Maltino com seu direito histórico ou o Tricolor que faz valer o que tá em contrato? Bom, é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Ficou curioso? Então confere aí. Bom, antes de falar sobre a grande polêmica do último final de semana na final da Taça Guanabara, entre o Vasco e Fluminense, a gente precisa entender como é que ela se originou. E para isso vai ser preciso voltar um pouco no tempo, lá para 1950, quando em meio à disputa do Campeonato Carioca daquela temporada, ficou pronto o maior palco do futebol no país. Sim, o estádio Jornalista Mário Filho, conhecido popularmente como Maracanã. E por se tratar de uma construção estatal, sem nenhum time sendo dono, seria preciso algum consenso aí para definir em qual setor ficaria cada torcida, já que em todos os outros estádios a gente sabe bem onde é que fica a torcida mandante e a visitante. Mas como fazer isso numa casa sem dono e num estado onde a gente tem 4 times grandes? E foi pensando nisso que ficou acertado que o primeiro campeão carioca nesse novo estádio poderia escolher em que lado ficaria a sua torcida. E foi o que aconteceu com o título do Vasco, depois de superar o América por 2-1 na decisão, escolhendo assim ficar com as arquibancadas da direita. Sim, o famoso e polêmico setor sul. E o motivo? Simples, facilitar a vida do próprio vascaíno, já que o local era o que menos recebia sol durante a tarde, o período em que aconteciam a maioria das partidas naquela época. E isso vigorou por muito tempo, seja em clássico ou em partida contra os times de menor expressão. Não importando quem era mandante nem visitante, o lado direito era do Vasco. Só que tudo isso começou a mudar a partir de 2013, quando o estádio passou por um processo de reforma, por conta da Copa do Mundo de 2014 aqui no país, passando a ser oficialmente administrado pelo consórcio Maracanã, com a dupla Fla-Flu sendo pioneira encaminhando um acordo com a nova Casa Carioca para definir os mandos de campo e tudo mais. Afinal, os dois outros grandes do Rio de Janeiro já tinham casa, o Vasco com São Januário e o Botafogo com o Newton Santos. Depois disso ficou acertado que enquanto o Flamengo ficaria com a sua torcida do lado esquerdo no setor norte, o Fluminense, segundo esse novo acordo com a nova gestão, passaria a ter sua torcida presente no lado direito, que tradicionalmente era do Vasco. E foi a partir daí que a merda começou a rolar solta, principalmente no primeiro duelo entre eles ainda em 2013, já com a torcida tricolor ocupando o polêmico setor sul, com direito até a mosaico com a frase "é o destino", relembrando uma música cantada na década de 80, provocando por ficar ao lado direito do estádio. Mas como a vitória foi do Vasco por 3-1, com direito à resposta de Juninho Pernambucano dentro de campo, as ironias por parte dos Cruz Maltinos nunca cessaram. É do Vasco! Juninho! Na volta do Reizinho, na volta de Juninho. E toda vez que o Vasco vence um duelo contra o Fluminense, é muito normal você ver nas redes sociais do clube aquela frase "é o destino", em tom provocativo. Bom, e de lá pra cá as brigas entre as diretorias em relação a esse assunto nunca acabaram, mas sempre com o Fluminense dominando o setor sul do Maracanã, mesmo em clássicos contra o Vasco. Até por isso a diretoria Cruz Maltina começou a fazer de tudo, recentemente, para mandar os clássicos lá em São Januário. Só que agora foi diferente. Além de bater o pé e sempre falar que as tradições do futebol carioca devem prevalecer, o Vasco foi definido como mandante na final da Taça Guanabara por sorteio definido antes da final. Além disso, o gigante afirmou que decidiu manter a final no estádio do Maracanã porque ele entrou num acordo com a Ferg e com o consórcio de que ele poderia ocupar o setor sul do estádio. Caso contrário, levaria o duelo ou para São Januário ou para o estádio Newton Santos. Lembrando que pro Vasco o consórcio deu esse aval, falando também que o fato do Fluminense estar inadimplente com eles faria com que o contrato não fosse exercido. O que o Fluminense nega, dizendo que o que está em contrato
tem que ser válido independentemente se tá inadimplente ou não. E justamente por isso também bateu o pé e foi direto à justiça comum, antes de passar pela desportiva, o que é, mano, um negócio grave e irregular. Só pra vocês terem uma noção de quanto isso é sério, o clube pode até ser excluído do Campeonato Carioca, o que é muito improvável de acontecer, caso seja considerado culpado pelo TJD do Rio de Janeiro. Mas fato é que essa briga entre Vasco e Fluminense pelo setor sul tá longe de acabar, e mano, não é de hoje que isso acontece, né? Afinal, além de tudo isso que eu já mostrei aqui, né, há quase exatos 20 anos, no dia 17 de fevereiro de 1999, uma partida entre esses dois clubes pelo torneio Rio-São Paulo também foi marcada por um desacordo entre os dois clubes, né, em relação ao mando de jogo. Coincidência? Na ocasião, o Vasco buscava a vitória para obter o primeiro lugar do Grupo A e ganhar a vantagem de disputar a semifinal contra o São Paulo no Rio de Janeiro. O que não aconteceu de imediato, já que ambos os clubes não concordaram onde a partida seria realizada. O Fluminense foi lá e se apresentou no Maracanã, obedecendo ao regulamento da competição, e o Vasco foi para São Januário. Com a confusão, a justiça deu vitória para o tricolor por WO, e o jogo que deveria encerrar a primeira fase da competição se tornou uma confusão jurídica. Aí no final o WO foi cancelado, e como aquela partida não faria tanta diferença assim na tabela de classificação, nenhum clube acabou contestando o resultado. Fato é que a final foi disputada entre Vasco e Santos, com o time carioca levantando a taça. Enfim, além de toda essa briga de terem quase estragado completamente a final do primeiro turno estadual, mano, poderia ter casa cheia e ser um baita de um espetáculo, eles conseguiram complicar tudo e bem em cima da hora. E quem pagou o pato, como sempre, foi o torcedor. Porque, mano, se era pra definir que ia ser portão fechado, fazia isso de manhã, como já tava especulando e tal, e não 10 minutos antes da bola rolar. Sendo que, pra piorar, né, depois disso, depois que a merda começou a rolar fora do estádio, que já tava muito previsto de acontecer, sendo que, por sorte, tinham apenas torcedores do Vasco, né, pouquíssimos torcedores do Fluminense, então a merda podia ser bem maior. Aí eles pensaram, pô, é mais seguro deixar os caras dentro do estádio do que fora, pra gente conter a violência, né, manter eles em segurança. E sim, a torcida começou a entrar no estádio aos 40 minutos do primeiro tempo. Parece piada, né, mas infelizmente foi a decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca, que um dia já foi considerado o mais charmoso do país. Bons tempos, né, que infelizmente não vão voltar mais, principalmente com essas pessoas aí que organizam a competição. Isso tudo sem falar da grande besteira que o presidente do Fluminense, Pedro Abad, falou, né, incitando a violência entre os torcedores. Mas enfim, quem se acha que tá certo nessa história, se é que tem alguém certo? É o Vasco, é o Fluminense, é a Verge, sei lá. Deixa sua resposta aqui nos comentários. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. O vídeo aí esclarecendo um pouquinho dessa polêmica que, mano, era meio confusa, né? Vem lá de trás, até hoje ninguém resolveu e não vai resolver nunca. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, porque eu já tô suando pra caramba. E aí eu vou deixar aqui no final a playlist, não vou deixar a playlist não, vou deixar o vídeo dos clássicos pelo mundo que eu fiz entre Vasco e Fluminense, contando a história rica dessa rivalidade, que é muito grande no futebol brasileiro, principalmente no futebol carioca, né? E, mano, merece ser respeitada, né? Não se resume a essa briguinha de egos, vamos dizer assim. Então é isso, tamo junto, é nóis e se inscreve no canal.